Senhor, que a Tua Palavra nos revele, como tem revelado, aonde temos andado, por onde temos andado, o que temos feito, que não agrada a Tua vontade, Senhor. Nós sabemos que temos errado, sabemos que temos errado com palavras, temos errado com gestos, temos errado com atitudes, com pensamentos. Nosso coração, muitas vezes, Senhor, está longe de fazer aquilo que é a Tua vontade. Para nós não há outra saída, senão essa de chegarmos a Ti na presença, Tua presença e pedir perdão, Senhor. Nós não queremos viver assim, nós não queremos fazer aquilo que não Te agrada, nós não queremos fazer aquilo que Teu coração se entristece, nós queremos viver segundo a Tua vontade, por isso nos perdoe todos os nossos pecados e nos fortaleça, nos ajude a viver o Teu propósito, Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. E também, Senhor, colocamos diante de Ti intercessões que temos em prol daquelas pessoas que estão agora na nossa mente, no nosso coração, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão distantes de Ti, pessoas que nesses dias talvez estejam sofrendo de solidão, e nós queremos pedir por elas, queremos chegar junto, nos ajude nisso, e nós intercedemos os nossos queridos que estão agora no nosso coração, na nossa mente, no nosso pensamento. Oramos também pelo nosso país, pela nossa nação, e não vamos cansar de orar e interceder, Senhor, para que toda a verdade continue vindo à tona, para que haja uma limpeza nesse país, para que a justiça seja feita, para que os recursos drenados pela corrupção voltem, Senhor, ao tesouro, mas que haja justiça para a distribuição daquele que sofre. Estamos cansados de ver, Senhor, tanta injustiça, tanta corrupção. Nós estamos inquietos com isso, Senhor, e nos ajuda a nos movermos, fazermos também diferença. Nós oramos pela Tua igreja, todo mundo, especialmente aqui nessa região. Oramos por esta comunidade, colocamos diante de Ti as nossas necessidades. Abençoe, Senhor, todos os nossos planos, nossos alvos, nossas metas para 2016. Queremos estar contigo, Senhor, nessa unção que Tu tens derramado sobre esta comunidade. Tudo colocamos diante de Ti, Senhor, não porque tenhamos qualquer mérito, mas exclusivamente no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, nós vamos fazer a leitura bíblica desta noite. Nós vamos para uma profecia lá do Antigo Testamento, de centenas e centenas de anos, que está viva, mais viva do que nunca. Nós vamos ler Isaías capítulo 9. Você pode acessar a sua Bíblia, ou abrir a sua Bíblia. Isaías capítulo 9. Nós vamos ler até o versículo 7. Okay? Isaías capítulo 9. Vamos ler até o versículo 7. Nascimento do príncipe da paz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de Ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois Tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara
de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota do guerreiro usada em combate, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa é a palavra do Senhor, não é? Graças a Deus por ela. Essa é uma profecia escrita pelo profeta Isaías, aquele profeta que provavelmente mais escreveu em Israel. Esses dois grandes livros de Isaías juntos num só. Isaías trouxe essa profecia e me impressiona sempre a preciosidade dessas palavras. Porque quando ele fala que ele está anunciando há mais de 700 anos atrás, antes de Cristo, o anúncio da vinda do Messias. Está dizendo de onde ele vinha, a terra que ele vinha, e ele disse que a terra de Zebulon e Naftali, que era uma terra meio que misturada com muito paganismo, a região lá do norte, da Galileia, mas ele diz que ela foi humilhada, que ela não corresponde, mas ele, diz o texto, ele exaltará essa terra da Galileia dos gentios, caminho do mar, junto ao Jordão, aonde Jesus nasceu em Belém, viveu o tempo todo ali e desenvolveu o seu ministério ali nessa região. Então essa é uma palavra que vem como uma luva se encaixar naquilo que aconteceu exatamente lá na Galileia, com a vida e o ministério de Jesus, honrando aquela região. Você lembra que tem um texto que se pergunta no Evangelho, pode vir alguma coisa boa daquela região? Porque não era uma região privilegiada, mas Jesus viveu ali, desenvolveu o seu ministério ali, e hoje Galileia é um dos lugares mais visitados em Israel pelos cristãos de todo o mundo. Você vai a Jerusalém, você tem que ir na Galileia, porque foi lá que ele desenvolveu todo o seu ministério. Então essa é a profecia. E nós estamos no último domingo de 2015. Não sei se você lembrou disso, mas esse é o último domingo do ano. E esse é um tempo em que a maioria das pessoas faz planos, traça metas, boa parte delas nunca serão alcançadas. E parte disso é porque são feitas de rompante, sem oração, sem senso de realidade. Tem pessoas que acham porque colocam uma meta, ela vai acontecer, é mágica, eu coloquei a meta, vai acontecer. Trabalha não para você ver se vai acontecer. Corra atrás não. Planeje não. Estabeleça metas. Estabelecer metas é algo fantástico. Paulo diz, eu não corro como quem esmurra o ar. Eu tenho metas, eu tenho objetivos. Isso é bom demais. No entanto, você tem que saber o que está fazendo. Mas muita gente se frustra. Porque ano após ano, o seu caderninho de metas é só copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. É a mesma, e não acontece nada. Sabe por quê? Porque não faz, não planeja, não ora, não coloca ali um senso de realidade da coisa. Planejar com o coração lhe deixa refém das emoções que normalmente são muito passageiras, são muito efêmeras. Então você planejar com o coração, o meu coração está dizendo que eu devo fazer isso, aí você vai, coloca. Não é assim. Mas a verdade é que nesse tempo, todos nós fazemos e devemos fazer planos. Todos nós recebemos conselhos, não é verdade? Pense no tempo que você recebe conselho.
você recebe conselho, muitos conselhos, e de fato nós estamos abertos a conselhos e devemos estar. Mais do que outras épocas, essa época é um tempo em que você está mais aberto aos conselhos. Mas tenha cuidado nessa hora, preste atenção no que a Bíblia diz a respeito disso. Olha o que a Bíblia diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. 3 coisas: não segue o conselho dos ímpios, e ímpio aqui não é aquela pessoa necessariamente má, mas é aquela pessoa que não conhece a Deus, que não conhece Jesus, e que vai lhe dar conselhos que às vezes são destrutivos, que são negativos, que não vão lhe levar para canto nenhum. Não escute essas pessoas. Não escute também, além disso, não imite a conduta dos pecadores. E não assenta também entre os escarnecedores, zombadores. A profecia, essa que nós lemos, ela previa que o Messias seria um Deus maravilhoso, que é conselheiro. Que aquela criança que nasceu ali na manjedoura há 3 dias atrás, 4 dias, ainda está fazendo as medições lá com a enfermeira, está cuidando dela, deve estar começando a engordar agora, né? Nasceu sexta-feira. Aquela criança cresceu, aquela criança se tornou um maravilhoso conselheiro. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado de maravilhoso conselheiro. Ora, se você tem um maravilhoso conselheiro, a quem você vai buscar para lhe dar conselho? Esse maravilhoso conselheiro. Seria um absurdo você ter um maravilhoso conselheiro e você ir buscar conselho com pessoas que você entende que não vão trazer benefício nenhum em conselhos na sua vida. Então, nessa série de mensagens que nós encerramos hoje, a última da estação da colheita, a última desse ano na paz, nós estamos encerrando esse domingo com aquela série Jesus é, e hoje nós estamos dizendo que Ele é um maravilhoso conselheiro. E nós temos visto sobre a pessoa de Jesus Cristo, e Ele é quem me aconselha. Ele é quem me aconselha. É nele que eu tenho que buscar conselho, é nele que eu tenho que buscar sugestões, é nele que eu tenho que buscar direção para a minha vida. Então, nesses tempos de muito conselho, a quem eu devo ouvir? Ouça Jesus. A Bíblia diz que Ele é maravilhoso conselheiro. Não selecione, mas esse conselho aqui está pesado. Lembra dos discípulos? Senhor, essa palavra é dura. Às vezes é mesmo, né? Ele dá uma palavra, não, esse conselho, não, isso aqui não pode ser, não é possível. Esse conselho é Jesus que está dando? É Ele que está dando. Está aqui na Bíblia. E ela diz que Ele é maravilhoso conselheiro. Então, se Ele é quem me aconselha, mais uma vez, nesse tempo de muitos conselhos, que daqui para sexta-feira, daqui para quinta-feira, você vai estar ouvindo conselho, vai sentar com alguém, vai ter uma confraternização dos amigos do trabalho, alguém vai dizer que vai fazer isso, porque você não faz, também porque eu não faço isso e aquilo. O que é que você vai seguir? Quem é o conselho que você vai seguir? Então talvez a gente precise responder a uma possível pergunta hoje. Se Ele é um maravilhoso conselheiro, como é que Ele me aconselha? Como é que Ele me aconselha? Ele é maravilhoso conselheiro? Vamos lá, vamos usar aqui a expressão ilumina. Ele ilumina. Por que nós vamos usar essa expressão ilumina? Porque um verdadeiro conselho vem para fazer o quê? Iluminar a nossa vida. Um verdadeiro conselho, um bom conselho, um conselho positivo, produtivo, vem para lhe iluminar. É uma lanterna numa escuridão para você. Então, nós vamos usar essa expressão ilumina. Mas observe o que existe antes da profecia ser dada aqui no capítulo 9. É muito importante que vocês escutem porque ele está dizendo que essa criança, esse homem, esse príncipe da paz, ele vai ser um maravilhoso conselheiro, ele vai trazer a luz para as trevas, que o povo que andava em trevas. Basta ir um pouquinho antes do capítulo 9, um pouquinho antes do capítulo 9, final do capítulo 8,
no versículo 19, olha o que ele diz. Presta atenção. Quando disserem a vocês, procurem um médium, um espírito, um médium, ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Olha o que ele está dizendo. Quando disserem a vocês, eu vou dizer a vocês agora, quando disserem a vocês, procurem um médium, é que nunca acontece, né, no Brasil. Isso é coisa de Israel, de Babilônia, aqui não acontece. Procurem um médium, ou então alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Versículo 20, olha o que ele diz. Respondam assim, olha lá, respondam à lei e aos mandamentos. Ele diz, vamos à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Olha, eu não sabia disso aqui não, descobriu agora, não foi? Deus abençoe. Se eles não falarem conforme essa palavra, jamais verão a luz. Então pode ir atrás de qualquer encantamento. E eles falarem qualquer coisa que não seja com essa palavra, são cegos, não verão a luz. E nós, muito menos, porque não vamos seguir um cego que segue outro cego, não vai para canto nenhum. Aflitos e famintos, olha o que está dizendo a palavra, vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas, temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Ponto. Capítulo 9, versículo 1. Contudo, porém, contudo, todavia, lembra da aula de português? Porém, contudo, todavia, porém, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra, um povo que caminhava em trevas via uma grande luz. Sobre eles, sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou uma luz. Quem é esse que ele está citando agora? O príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, é Jesus Cristo. Você está vendo por que ele está falando de trevas? Porque o capítulo anterior, no final, ele está dizendo, esse povo está imergido em conselhos de pagãos, está imergido em conselhos de espiritualistas, está imergido em conselhos de médiuns, de espíritos, encantadores, e tudo isso é abominação ao Senhor. Ele diz, se lhe aconselharem isso, diga assim, a
pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. O conselho Deus é um conselho a ser seguido. Nós falamos sobre seguir o conselho de Jesus. Vou ler aqui o conselho de Jesus, está certo? A certa altura, os fariseus estavam questionando Jesus. O fariseu era aquela pessoa que eram os religiosos da época. Jesus carinhosamente o chamou de sepulcros caiados. E o adjetivo mais suave que ele tinha para esse povo era hipócritas. Então, a certa altura, ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, ai de vocês, que dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliça, coentro, cebolinho, pimenta, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Alguém, em algum momento, vai dizer a você que o dízimo não é o ensino de Jesus. Aí Jesus diz assim: vocês deviam praticar essas coisas sem omitir aquelas, sem deixar de fazer aquelas. O dízimo é, o conselho de Jesus é: